Já soando a campainha do presidente Augusto. Declaro aberta a sessão solene e inaugurados os trabalhos da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura. É com prazer que eu registro a presença do presidente, excelentíssimo senhor deputado federal Rodrigo Maia, a presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, senhor Eliseu Padilha, a Procuradora-Geral da República, senhora doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, senhor deputado federal Fábio Ramalho, segundo vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, senhor senador João Alberto de Souza, primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, senhor deputado federal Giacobo, segundo secretário da mesa do Congresso Nacional, senador Gladson Cameli. Eu convido a todos que permaneçam em posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro executado pela Banda dos Fuzileiros Navais.
Convido o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, a dirigir a mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional. Moderninho, né? Moderninho, chique, né? O senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Jacobo, irá proceder à leitura da mensagem do excelentíssimo senhor presidente da República. Obviamente que ele tem em papel, porque nós recebemos aqui modernamente apenas um chip. Alô? Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Eunício, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Maia, senhores presentes na mesa, senhoras e senhores deputados. Mensagem ao Congresso Nacional 2018. Brasília, 2 de fevereiro de 2018. Senhoras e senhores membros do Congresso Nacional, trago-lhes palavra de confiança no Brasil. Há um ano, ao apresentar a mensagem presidencial na abertura da sessão legislativa de 2017, afirmei a este plenário que a situação que herdáramos não comportava meias palavras. O Brasil atravessava, então, uma crise econômica sem precedentes. Pois, passado 12 meses, tenho a grata satisfação de constatar, unidos, superamos a crise. Devolvemos rumo ao Brasil. Com base em muito diálogo, colocamos o país de volta nos trilhos do desenvolvimento. A inflação, que chegara à casa de 10%, caiu para menos de 3%. A taxa básica de juros, que passava de 14%, está em seu menor patamar histórico, 7%. O desemprego, que atingiu níveis alarmantes, começou a ceder. O risco Brasil, que havia disparado, recuou significativamente. Dos mais de 500 pontos negativos, verificamos no início de 2016, caiu consistentemente, atingindo 162 pontos base em dezembro de 2017. Nossa economia voltou a crescer. A produção industrial, que retrocedia, agora apresenta crescimento. A safra de grãos bate recordes. O comércio exterior em 2017 registrou superávit de 67 bilhões de dólares. Nossas empresas estatais, antes dilapidadas, são novamente orgulho para os brasileiros. Se, no terceiro trimestre de 2016, amargaram prejuízos de 5,6 bilhões de reais, no mesmo período de 2017, acumularam lucro de mais de 8 bilhões de reais. Para ajudar os brasileiros a enfrentar os efeitos da crise, liberamos as contas inativas do FGTS. Foram 44 bilhões de reais que introduzimos na economia, em benefício de 26 milhões de trabalhadores. Antecipamos, da mesma forma, os saques do fundo PIS-PASEP. As estimativas mostram o potencial de liberar mais de 21 bilhões de reais para mais de 10 milhões de beneficiários em 2018. Avançamos também na infraestrutura. Temos hoje modelo de concessões e privatizações com regras claras e estáveis. Em 18 meses, foram 70 projetos que correspondem a 142 bilhões de reais em investimentos. E em 2018, serão 75 outros projetos. São mais e melhores aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, linhas de transmissões. É um Brasil de mais produtividade, de mais empregos. Uma economia que vai bem, cria os espaços orçamentários para políticas sociais indispensáveis em um país como o Brasil. Uma economia que vai bem é decisiva para resultados efetivos na área social.
E foram muitos esses resultados. Em 2017, zeramos pela primeira vez a fila do Bolsa Família. Antes, já aumentáramos o valor do benefício, depois de 2 anos sem qualquer reajuste. O Minha Casa Minha Vida, que em maio de 2016 tinha cerca de 70 mil unidades paralisadas, foi revitalizado. Simplificamos a regularização de terras e moradias no campo e na cidade, medidas que trazem mais dignidade para milhares e milhares de famílias. Em matéria ambiental, também retomamos o caminho da sustentabilidade. O desmatamento na Amazônia, que vinha crescendo desde 2012, voltou a cair. Segundo dados oficiais, obtivemos de agosto de 2016 a julho de 2017, queda de 16% contra o aumento de 27% que se verificara em 2015 e 2016. Expandimos a área total das unidades de conservação federais e as áreas de floresta nacional concedidas. Nada disso é fruto do acaso. São todos avanços que têm êxito, disciplina, trabalho, clareza de ideias. Que têm êxito, reitero, muito diálogo. Com o fundamental apoio deste Congresso Nacional, temos levado adiante a mais ambiciosa agenda de reformas em décadas. Demos início ao novo ciclo de modernização do Brasil. Estamos trazendo o país para o século XXI, em nome do crescimento, em nome do bem-estar dos brasileiros. Atualizamos leis trabalhistas concebidas na década de 1940, novas modalidades de trabalho, próprias da economia contemporânea, ganharam proteção legal. Os acordos coletivos foram valorizados. A nova lei de terceirização dá mais liberdade para a criação de postos de trabalho, garante mais segurança jurídica a trabalhadores e empregadores. Tudo isso sem tocar em direitos. A modernização trabalhista é parte do nosso abrangente esforço pela competitividade, esforço que dá mais dinamismo, mais eficiência à economia para gerar mais empregos e renda. Estamos destravando a economia, eliminando procedimentos desnecessários, informatizando processos. Estamos facilitando a vida de quem trabalha, de quem quer investir. É um ímpeto de desburocratização que tem mobilizado todo o governo. Torna-se mais fácil abrir uma empresa, torna-se mais fácil importar e exportar. Igualmente imprescindível é garantir saúde de qualidade aos brasileiros. Melhoramos a gestão, economizando em atividades meio para investir no que mais importa, a prestação de serviços ao cidadão. Aumentamos o número de médicos, de agentes comunitários de saúde, de equipes de saúde da família. Ampliamos a quantidade de unidades de pronto atendimento 24 horas. Finalmente, é também imprescindível para o Brasil que queremos prover segurança para nossos cidadãos. Muitos são os brasileiros que têm a sensação de viver sitiados. O nível a que chegou a violência em nosso país é intolerável. Quero reafirmar que o combate firme e consistente ao crime organizado é prioridade de nosso governo. Em 2017, logo que demandamos, enviamos forças federais para, em situações de crise, fortalecer a capacidade dos órgãos de segurança de estados federados. Ao longo de todo o ano, as Forças Armadas, as Polícias Federal e Rodoviária Federal e os serviços de inteligências atuaram de forma crescentemente coordenada para coibir a entrada e a circulação de armas e drogas no território nacional. A realidade do crime organizado impõe, mais do que nunca, o dever de cooperar. O combate ao crime é desafio para todo o Estado brasileiro, demanda engajamento integral do poder público e nisso continuaremos empenhados. Senhoras e senhores, temos promovido ainda uma política externa universalista, avessa a dogmatismos, uma política externa que reflete os reais valores
e os interesses da sociedade brasileira. Na América do Sul, tivemos em 2017 um Mercosul de resultados. Resgatamos a vocação do bloco para a democracia, para o livre mercado. Revitalizamos sua agenda de negociações externas. Aproximamos-nos dos países da Aliança do Pacífico. Abrimos novas frentes e, pela primeira vez em 20 anos, temos perspectiva realista de concluir o acordo Mercosul-União Europeia. Junto a importantes mercados mundo afora, fomos bem-sucedidos na defesa de nossos produtos agropecuários, quando suscitadas dúvidas sobre aspectos pontuais do sistema brasileiro de controle sanitário. Em paralelo, o Brasil permaneceu ativo nos grandes debates internacionais, do meio ambiente às questões de paz e segurança. Nas Nações Unidas, tive a honra de ser o primeiro signatário de tratado global que proíbe o uso de armas nucleares, ameaça a paz que, infelizmente, está longe de ter ficado no passado. Senhoras e senhores, as conquistas de 2017 nos animam a fazer ainda mais. É nosso dever concluir a agenda de modernização de que o Brasil tanto precisa. Na sessão legislativa, que ora se inaugura, nossas atenções estão voltadas para a tarefa urgente de consertar a Previdência. O atual sistema é socialmente injusto e financeiramente insustentável. É socialmente injusto porque transfere recursos de quem tem menos, tem para menos precisa, concentrando renda. É financeiramente insustentável porque as contas simplesmente não fecham, pondo em risco as aposentadorias de hoje e de amanhã. Em 2017, a Previdência Social registrou um déficit recorde de 268,7 bilhões, 18,47% maior do que em 2016. A sociedade brasileira mostra-se cada vez mais consciente de que a reforma é questão-chave para o futuro do Brasil. A reforma combate desigualdades, protege aos mais pobres, responde à nova realidade demográfica de nosso país e dá sustentabilidade ao sistema previdenciário. O texto que apresentamos ao Congresso foi amplamente discutido ao longo do ano que passou. Também aqui, o diálogo tem sido nosso método. Fizemos ajustes para atender a preocupações legítimas, para criar regras de transição mais suaves. Chegou a hora de tomar uma decisão. Passo importante também para esta sessão legislativa será a simplificação tributária. Precisamos desfazer o cipoal de regras que complica a vida dos empreendedores e aumenta o custo de produzir e gerar empregos no Brasil. Senhoras e senhores membros do Congresso Nacional, todos sabemos que o Brasil atravessa momento de desafios históricos, mas o que juntos já conquistamos reforça esta certeza. Somos capazes de vencer cada um deles. Mais do que nunca, a hora é de olhar para frente, com confiança e sentido de direção. É nosso dever levar a bom termo a travessia que iniciamos. Muito obrigado, assina Michel Temer, presidente da República. Obrigado. Eu registro com prazer a presença dos convidados, por gentileza, os embaixadores dos seguintes países: Ucrânia, República Eslovaca, República da Nicarágua, República de El Salvador, Estado da Bolívia, República Federal da Alemanha, República do Peru, Reino de Marrocos, República Islâmica do Irã, República Oriental do Uruguai,
delegação da União Europeia, os representantes do ministro da Defesa, aqui o comandante da Marinha do Brasil, senhor almirante de esquadra Leonardo Puntel, o ministro de Estado das Relações Exteriores, senador Aloísio Nunes Ferreira, ministra de Estado dos Direitos Humanos, senhora Luzlinda Veló, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, deputado Carlos Marum, advogado-geral da União, senhora Grace Maria Fernandes Mendonça, defensor público-geral federal, senhor Carlos Eduardo Barbosa Paz, governador do Estado de Minas, senhor Fernando Pimentel, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, senhor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, senhor Sérgio Silveira Banhos, presidente do Tribunal de Contas da União, senhor ministro Raimundo Carreiro, representando o comandante do Exército Brasileiro, senhor general de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, representando o comandante da Aeronáutica, senhor tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Egito do Amaral, senhoras membros do Conselho Nacional de Justiça e senhores André Luiz Guimarães Goldinho, Henrique de Almeida Ávila, Valdetário Andrade Monteiro, Valtécio Ronaldo de Oliveira, presidente da mesa do Congresso Nacional dos períodos de 95 a 96, 2003 a 2004, 2009 a 2012, o ex-presidente da República, presidente José Sarney. Registro também a presença do chefe do cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, embaixador João Mendes, e o oficial fuzileiro naval músico, maestro da Banda Agrupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, senhor Lúcio Pinheiro Morgado. Convido a excelentíssima presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, para proceder à entrega da mensagem do Poder Judiciário ao Congresso Nacional. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, entrega agora para os presidentes da Câmara e do Senado a mensagem do Executivo. Ela não faz um discurso, né? Mensagem do Judiciário, do STF, né, do Supremo. Ela não faz um discurso, mas traz uma mensagem que também aponta os caminhos do Poder Judiciário para o ano de 2018. Vai usar a palavra agora o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Ele também vai agora fazer o seu discurso. E nós estamos acompanhando aqui pela rádio e pela TV Senado essa sessão de abertura do ano legislativo de 2018. Com a palavra, o presidente da Câmara. Ao presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a procuradora-geral da República, senhora Raquel Dodge, primeiro vice-presidente da Câmara do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho, segundo vice-presidente do Congresso Nacional, senador João Alberto, primeiro secretário da mesa do Congresso, deputado Jacobo, e segundo secretário, senador Cameli. Cumprimento a todos, cumprimentando a mesa, cumprimento a cada um dos presentes. Acho que iniciamos hoje um novo ano legislativo com novos desafios e com antigos desafios. O Congresso e a Câmara temos avançado em muitas matérias importantes para o nosso país. Nós votamos no ano passado
matérias tão importantes e tão polêmicas como a reforma trabalhista. E eu tenho certeza que os resultados da reforma para a vida das pessoas já começam a aparecer. Eu tenho certeza que a regulamentação da terceirização que votamos aqui também gera a possibilidade de melhorarmos a possibilidade de aumentar o emprego no Brasil. Aliás, uma taxa de desemprego que no meio do ano de 16 chegou ao patamar de 14% de brasileiros desempregados, né? Uma taxa que certamente com o esforço do governo, mas também com o esforço desse Congresso, vem caindo ano a ano. E tenho certeza que, apesar dos bons resultados da economia no ano passado, é nesse ano que nós vamos conseguir ter, para a vida das pessoas, um bom resultado com os indicadores econômicos. Eu tenho certeza que o resultado do ano passado, que ampliou o emprego, mas o emprego ainda na informalidade, esse ano, com o crescimento que nós do Congresso fazemos parte, de mais de 3% na economia brasileira, vai passar a gerar empregos de melhor qualidade e de carteira assinada. E, com certeza, ainda temos muitos desafios. O Brasil é um país muito desigual. Aliás, a sociedade vem clamando de todos nós por um Brasil mais simples e um Brasil mais igual. Igual entre o poder público e o setor privado. Uma previdência pública que garanta aos servidores públicos os mesmos direitos do trabalhador mais simples que ganha um salário mínimo. É isso que a sociedade exige de cada um de nós. É por isso que eu não tenho nenhum problema, nenhum constrangimento de dizer neste plenário, em cada ambiente que eu vou, que a reforma da Previdência, ela não vem aqui, de forma nenhuma, que está colocada para beneficiar ninguém que ganha no teto do salário do servidor público, ninguém que ganha no teto do regime geral. Essa Previdência, ela vem para garantir igualdade. E essa igualdade que eu tenho certeza que a sociedade está esperando da política brasileira. Igualdade de condições. Quando a gente olha o censo da educação brasileira e a gente vê uma evasão entre 15% e 17%, Fraga, na ordem de 11%, é para esse jovem que a gente precisa falar e que a gente precisa governar. E é para esse jovem que precisa do Estado brasileiro que nós precisamos reorganizar as despesas públicas. Não é só a Previdência, não. 100% do orçamento da União está comprometido, e não está comprometido com novas políticas públicas que cuidem desses jovens, mais de 1,5 milhão no Brasil inteiro, que estão entregues ao tráfico de drogas. É por isso que o nosso papel aqui, às vezes, é difícil, às vezes não recebemos a compreensão devida, mas se esse parlamento não entender que reformar as despesas do Estado é o único caminho para que a gente possa garantir ao brasileiro mais simples as mesmas condições, a igualdade de oportunidades que todos os brasileiros precisam. É por isso que eu tenho discutido, talvez como peça única dos meus discursos, que ninguém governará o Brasil no próximo ano se as reformas das despesas não forem feitas. Os governadores estiveram, 10 governadores comigo hoje. A situação de todos é cada vez pior. E quem é que paga a conta? Quem é que paga a conta é o cidadão comum. Quem é que paga a conta é o cidadão que precisa do Estado brasileiro. É por isso que, como presidente da Câmara e como deputado de um Estado que vive uma brutal crise fiscal, um Estado que quebrou, um Estado que vive uma crise na área de segurança, talvez sem precedentes, eu tenho a convicção que falar a verdade, enfrentar os problemas,
É dessa forma que o Brasil vai continuar saindo da sua crise. E falando a verdade, é o caminho para que a política se reconcilie com a sociedade brasileira. A verdade com transparência, com a certeza que, às vezes, um discurso fácil tem 5 minutos, 30 segundos de aplauso, mas um discurso duro, verdadeiro, com transformações verdadeiras para a sociedade, nós estaremos olhando para o futuro, a futura geração, garantindo a eles um Brasil melhor. É por isso, senador Eliseu, que eu tenho defendido uma discussão verdadeira das despesas do Estado. Será que o Estado brasileiro protege e prioriza o seu trabalhador mais simples? Será que na reforma da Previdência, para encerrar, nós estamos aqui tratando do aposentado, do trabalhador que ganha um salário mínimo, que representa 70% da aposentadoria brasileira? Não. Nós estamos falando daqueles que ganham mais, no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, mas sem tirar R$1 do salário de ninguém, apenas pedindo a compreensão e o apoio para que todos possam colaborar com a recuperação desse país. É por isso que, nesse início de ano, a Câmara dos Deputados terá uma agenda muito clara, discutir de forma transparente as despesas do Estado brasileiro, discutir de forma transparente a segurança pública desse país, de forma muito transparente, de que forma que o Congresso Legislativo pode colaborar com a melhoria da segurança nesse país, discutir de forma clara projetos da microeconomia, como a própria privatização da Eletrobras, para que a gente possa melhorar os investimentos públicos e a eficiência das empresas públicas nesse país. Eu acho que essa é a agenda que a sociedade precisa. A sociedade precisa olhar a economia de um lado e um Congresso que tem uma preocupação clara com a melhoria da vida das pessoas. É por isso que eu digo que a gente não vai melhorar a vida daqueles 4 milhões de brasileiros que voltaram para a extrema pobreza pela crise que vivemos, fazendo o discurso fácil. A gente vai tirar essas pessoas da pobreza se nós falarmos a verdade. É isso que eu tento fazer e eu tenho certeza que cada deputado e cada deputada faz nesse plenário a cada semana. Muito obrigado e boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, senhor deputado federal Rodrigo Maia, excelentíssima senhora ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, procuradora-geral da República, procuradora-geral, senhora Raquel Elias Ferreira Dodge, primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, senhor deputado federal Fábio Ramalho, segundo vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, senador João Alberto de Souza, primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Giacobo, segundo secretário da mesa do Congresso Nacional, senhor Gladson Cameli, senhoras e senhores congressistas, na qualidade de presidente do Congresso Nacional, trago aqui não apenas o meu desejo, mas, sobretudo, a minha esperança de que neste ano legislativo de 2018 os nossos trabalhos se deixem inspirar pela nossa responsabilidade com o povo brasileiro e com o desenvolvimento do Brasil. E pela mais profunda sensibilidade às necessidades dos brasileiros, sobretudo os brasileiros que têm renda baixa, que estão na base da pirâmide social. Neste ano, é imperativo estabelecer um confronto com a violência, com a insegurança pública e vencê-las. É imperioso transformar o ano de 2018 no marco zero da criação do Sistema Federal Unificado de Segurança Pública. Antes de voltar a esse ponto essencial e inescapável, é preciso dizer que 2018 também será o ano
em que a retomada do crescimento sustentado da economia brasileira, se Deus quiser, irá se confirmar. É unanimidade entre os economistas a perspectiva de crescimento do PIB em torno de 3% e da manutenção da inflação na meta de juros muito baixos. Aos poucos, o mercado de trabalho volta a se aquecer e a gerar novos empregos, consequentemente, auxiliando a recuperação da arrecadação e dos investimentos. No Congresso Nacional, em 2017, avançamos e avançamos muito. Cumprimos no prazo constitucional uma das principais tarefas dessa Casa e desse Parlamento, que é estabelecer as diretrizes orçamentárias e alocar os recursos para a execução das políticas públicas ao longo do ano. Votamos todos os vetos que trancavam a pauta do Congresso Nacional. Cumprimos o nosso dever. Em 2018, avançaremos mais. Precisamos, senhoras e senhores, continuar a retirar o Brasil desta crise econômica de tantas e tão profundas dimensões. O simbolismo histórico deste ano, em que comemoramos 30 anos da promulgação da Constituição da República, assegura que nossa democracia tem maturidade para renovarmos os princípios da convivência democrática entre filosofias políticas divergentes. A campanha eleitoral, a vontade dos eleitores e a renovação dos votos de confiança da população mostrarão que a política é o único caminho e que a demonização dos políticos e da política não serve a nenhum bom propósito. Senhoras e senhores, o que os brasileiros nos pedem é responsabilidade. É responsabilidade fiscal de realizar muito mais e muito melhor com muito menos. E propostas factíveis que realmente façam a diferença. Temos no Congresso Nacional o desafio permanente de melhorar as leis existentes e de construir novas leis para este país. É essencial que reformemos, sim, a Previdência para eliminar privilégios, muitas vezes privilégios injustificáveis. Não podemos admitir uma reforma que prejudique aqueles que têm menos condições, como o agricultor, as pessoas com necessidades especiais, as pessoas que recebem apenas um salário mínimo e todos aqueles que dependam da Previdência para sobreviver. São os privilégios que desequilibram o sistema previdenciário e a extinção deles tem de ser o coração e o norte de qualquer mudança nas regras. O que os brasileiros exigem e é que estamos trabalhando, discutindo e votando os projetos que eles ofereçam estabilidade econômica, emprego, saúde, educação e segurança. Senhoras e senhores, quero voltar ao tema que tenho absoluta convicção. É a nuvem cinza que turva, os horizontes do Brasil, que é a insegurança pública no Brasil. Em razão disso, vivemos um ambiente em que poucas ou raríssimas famílias podem dizer que não conhecem uma pessoa vítima de algum tipo de violência. Já faz algum tempo que a insegurança pública nos assombra, o que exige de todos nós o esforço e o espírito públicos que possamos reunir em nossas atividades parlamentares. Já temos um exemplo, o Sistema Nacional da Saúde, por meio do SUS, temos o Sistema Nacional de Educação, por meio do Fundeb, mas nenhum sistema efetivo e unificado na área de segurança pública. Aproveito, portanto, esse momento de abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional para propor uma reflexão sobre a imperativa necessidade de criarmos um novo sistema nacional e unificado de segurança pública. Para isso, é fundamental que os três poderes
unifiquem esforços para a modernização da administração da Justiça e de todo o aparato de segurança pública do Estado brasileiro nas 3 esferas federativas. Já tive a oportunidade de discutir essas medidas com o presidente da Câmara dos Deputados aqui ao meu lado, deputado Rodrigo Maia. Já tive a oportunidade, ministro Eliseu Padilha, de conversar esse mesmo assunto com o presidente da República, Michel Temer, e todos nós concordamos que este movimento é imprescindível. Igualmente, eu sinto, em conversa com governadores, que essa é a opinião também de todos eles. Um novo sistema unificado de segurança pública permitirá mais rapidez em processo, o aprimoramento na troca de informações entre agentes e órgãos públicos e o desenvolvimento de instrumentos de fiscalização, investigação e repressão mais modernos e essenciais para combater a nova configuração da criminalidade. Senhoras e senhores, preservar a integridade física dos cidadãos é a primeira obrigação de um Estado democrático de direito. Sem o direito à vida, todos os outros direitos humanos se dissipam e perdem o verdadeiro sentido. Nós acreditamos que o Brasil pode vencer o desafio da insegurança pública de maneira firme e corajosa, mas é preciso agir de forma cada vez mais vigorosa e preventiva contra o crime organizado, o tráfico de armas, o tráfico de drogas e a violência que impera. Como defendem os especialistas e autoridades do Judiciário e do Executivo, precisamos de tecnologia, logísticas, recursos, tanto financeiros como recursos humanos. Como alertou o ministro Alexandre de Moraes, não é possível combater o crime organizado com o Código de Processo Penal de 1941. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes, presidenta Carmen Lúcia, que faz parte daquela Suprema Corte, traz uma sólida experiência de ter sido secretário de Segurança Pública do maior estado, o estado mais populoso do Brasil, da Federação, e tem muito a contribuir por ter também passado pelo Ministério da Justiça. Aproveito para prestar aqui o meu reconhecimento ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que está aqui ao meu lado esquerdo, que teve a oportuna iniciativa da criação de uma comissão de especialistas presidida pelo ministro da Suprema Corte desse país, já referido, o ministro Alexandre de Moraes, para buscar soluções para a segurança pública do Brasil. Essa comissão, que passará doravante, com o entendimento que fiz com o presidente da Câmara dos Deputados, a funcionar sob a égide do Congresso Nacional, tem muito a contribuir na formulação das alternativas. Assim, concretamente, para não ficar apenas nas palavras, proponho a este Congresso Nacional, já a partir desta semana, as prioridades que chamarei de reforma da segurança pública do Brasil. Discutir, item 1, discutir a proposta do novo Código Penal que está no Senado Federal, e esse é um dos meus compromissos. Discutir e votar as propostas do novo Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais, já aprovadas pelo Senado e atualmente na Câmara dos Deputados. 3, discutir e votar PEC que reorganiza as forças policiais da União e dos Estados, bem como dá prerrogativas às guardas municipais. Discutir e votar na Câmara e no Senado as propostas que vedam contingenciamento de recursos da área de segurança pública. Assegurar condições para que o Ministério da Justiça exerça efetivo controle no tráfico de drogas e de armas, bem como do controle das fronteiras, garantindo os recursos necessários para a implementação desse programa. Aprovar em regime de urgência a obrigatoriedade da instalação de bloqueadores de celulares nos presídios é essencial para o combate à violência. Iniciar o imediato programa de construção de colônias agrícolas penais,
para presos de menor potencial ofensivo, a fim de que eles não tenham contato com os presos de maior periculosidade, mas também a fim de que possam trabalhar para custear as despesas do seu próprio encarceramento. 8. Criar a comissão mista extraordinária para propor medidas adicionais que tramitarão em regime de urgência em ambas as casas, conforme entendimento com o presidente Rodrigo Maia. Finalmente, conforme já mencionamos aqui, propomos a junção e a comunicação entre os órgãos de segurança pública e os órgãos de inteligência já existentes, para operarem conjuntamente de modo ágil e flexível, em uma rede unificada de nível nacional em prol da segurança dos cidadãos. Essas, meus caros companheiros, minhas companheiras, essas são ideias iniciais que eu ofereço a esse Congresso Nacional e que seguramente serão aperfeiçoadas pelas senhoras, pelos senhores senadores, senadoras, deputados e deputadas. Concluo, e diante de todos, de cada um, reafirmo aqui, mais uma vez, em nome do Congresso Nacional, o nosso compromisso com a harmonia, com o equilíbrio entre os poderes, a nossa confiança na solução pacífica dos conflitos e a nossa fidelidade absoluta ao povo brasileiro e à Constituição Federal. Meu muito obrigado a todas as autoridades e a todos os convidados que nos honram com o seu comparecimento. Meu muito obrigado aos senhores servidores do Congresso Nacional e aos membros da imprensa que cobrem esse trabalho efetivo. Um bom ano legislativo a todos nós e um excelente 2018 para o Brasil. Antes de encerrar essa sessão, eu quero agradecer mais uma vez a presença da ministra Carmen Lúcia, que veio até aqui para prestigiar o Congresso Nacional, da nossa Procuradora-Geral, doutora Raquel Dodge, das autoridades que aqui compareceram e que nos honraram muito com suas presenças. Portanto, eu declaro, agradecendo a presença de todos, encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.